Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo bíblico e teológico. E o tema dessa vez é bastante odierno, ou seja, é um tema bastante atual. E o tema é o seguinte: os três tipos de ateu. Na verdade, o que é o ateísmo? Quando surgiu o ateísmo? Quem foram os primeiros ateus historicamente falando? E o que a Bíblia diz sobre o ateísmo? Como sendo cristão dialogar com o ateísmo. Será o ateísmo uma forma de crença? E por fim, quais são os três tipos de ateus? Eu quero nesse vídeo responder a todas estas perguntas, a todas estas indagações, a todos estes questionamentos. Mas antes de responder e antes de você ouvir as explicações ou as respostas para estas perguntas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, quais os três tipos de ateus? E o que a Bíblia diz sobre o ateísmo? Quero começar descrevendo o que significa o termo ateísmo. O vocábulo ateísmo é de origem grega e significa não há Deus, sem Deus ou ausência de Deus. Historicamente falando, o ateísmo surgiu no finalzinho da Idade Moderna, ou seja, lá por volta do século XVIII. Vale ressaltar que isso significa dizer que na Idade Antiga, na Idade Média e boa parte da Idade Moderna, não existia ateísmo. O que existia era uma oposição ao politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Um outro detalhe de suma importância é que o ateísmo surgiu a partir da disseminação de vários conceitos, como a liberdade de pensamento, o ceticismo científico, a visão materialista do mundo, críticas feitas à religião, críticas feitas ao teísmo e, principalmente, o problema do mal. Um outro dado importante é que os primeiros ateus foram de berços cristãos ou de formação cristã, como Denis Diderot, filósofo francês, como Nietzsche, Karl Marx, Martin Heidegger, que eram filósofos alemães. Um outro dado estatístico é de que, odiernamente ou atualmente, cerca de 2,3 ou 2,5% da população mundial é ateia, né? E uma outra informação a nível de curiosidade é que o ateísmo contém um símbolo, e o símbolo do ateísmo é a letra A dentro do percurso de um átomo para simbolizar a ciência. E quais são, de fato, os três tipos de ateísmo? Existe o ateísmo forte ou ativo, o ateísmo fraco ou passivo e o ateísmo religioso. Na verdade, existem outros tipos de ateísmo, mas estes são os três principais tipos de ateísmo. Quais as diferenças entre esses três tipos de ateísmo? Primeiro, vamos começar explicando o ateísmo forte ou ativo. O ateísmo forte ou ativo é denominado dessa forma porque o ateísmo que nega absolutamente a existência de Deus ou de qualquer tipo de divindade. Na verdade, o ateísmo forte ou ativo não só nega absolutamente a existência de Deus, como tudo que está relacionado a Deus, né? Tudo que está relacionado ao mundo sobrenatural, como vida após a morte, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da predestinação e tudo que está relacionado ao mundo sobrenatural e a Deus é negado de forma absoluta pelo ateísmo forte ou ativo. Já o ateísmo fraco ou passivo, ele tem esse nome porque é a simples descrença na existência do Deus teísta, ou do Deus apresentado pelo cristianismo, né, como um Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberano, infinito e etc. Vale ressaltar que o ateísmo fraco ou passivo, ele é muito parecido com o agnosticismo, pois é uma simples descrença na existência desse Deus apresentado pelos cristãos. E o ateísmo religioso, que também é chamado de novo ateísmo, é o tipo de ateísmo que tem aversão à religião, pois, segundo esse tipo de ateísmo, a religião é responsável por todas as mazelas ou por todos os males que existem no mundo ou que já houve ao longo da história, de modo que a religião deve ser combatida, deve ser criticada e não pode ser tolerada. Vale ressaltar que esses tipos de ateu costumam estudar a Bíblia para encontrar nela
contradições. Mas como lidar com o ateísmo? Em primeiro lugar, é preciso respeitar o direito das pessoas de não crerem em Deus ou serem ateus. Inclusive, me permita citar o pensamento de alguns filósofos. Segundo um certo pensador, a forma mais genuína hoje de ser religioso é ser ateu. Por isso, um certo pensador disse: sou ateu, graças a Deus. O ateísmo, na verdade, é uma crença. Para ser ateu, é preciso crer que não existe Deus e nem coisas sobrenaturais. Há argumentos contra e a favor da existência de Deus. Os ateus acreditam no argumento contra. Aliás, de acordo com o filósofo Darren McNabb, professor de filosofia no México, não acreditar em Deus não significa que ele não exista. Pois, segundo esse filósofo, ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Vale ressaltar que acreditar em Deus não é irracional. Há evidências da razão para acreditar. Segundo o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, o problema não é acreditar em Deus, é acreditar em ciência ou em qualquer bobagem. O ateísmo é uma conclusão óbvia, não há inteligência nisso. Qualquer golfinho consegue isso. E o que a Bíblia diz sobre o ateísmo? Antes de citar o que a Bíblia diz, eu quero compartilhar com você a fala do apresentador e humorista chamado Fábio Porchat. Ele disse que quanto mais lê a Bíblia, mais fica ateu. É preciso saber como ele está lendo a Bíblia, porque não basta apenas ler, é preciso saber ler. Inclusive, segundo um ex-ateu chamado Carlos Augusto, ele diz que estudar é um jeito humilde, de modo que é preciso fazer isso de cabeça baixa. Mas o que a Bíblia diz sobre o ateísmo? O ateísmo, na Bíblia, ou na época em que ela foi escrita, nem era cogitado, pois a ideia de Deus era muito contundente. De modo que a Bíblia diz no Salmo 19 e o versículo 1, que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Salmo 14, o versículo 1 diz: diz o tolo ou nécio no seu coração, não a Deus. O Salmo 10, o versículo 4 diz: o ímpio não busca a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21 diz que a criação atesta, evidencia a existência do Criador e o seu eterno poder. Quero concluir dizendo que, ao longo da história, muitos ateus deixaram de ser ateus, ou melhor, decidiram acreditar em Deus. Mas o que leva um ateu a acreditar em Deus? São várias as situações. Primeiro, o medo terrível de um determinado sofrimento. Segundo, a angústia diante da morte iminente. Terceiro, experiência alucinatória e até mesmo uma forte emoção e difusa por algo maravilhoso. Mas eu quero ainda concluir citando a fala de um filósofo inglês chamado Blaise Pascal. Ele disse o seguinte: já que não há prova da existência de Deus e nem prova da inexistência de Deus, o ideal seria acreditar na existência de Deus. Por quê? Porque, segundo Blaise Pascal, se eu não acreditar em Deus e de repente eu descobrir que ele existe, nada eu perderei. Mas se eu não acreditar em Deus e depois descobrir que ele existe, eu tenho tudo a perder. E aí, pessoal, gostou do tema? Gostou da temática? Aproveite para deixar aqui os seus comentários, deixa aqui a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.